Meu nome é Marcelo Gagliardi, eu assessoro um ator e empresário, amigo, vai estar com vocês aqui na TV Relacionamento. Eu também vou vir falar um pouquinho mais sobre essa assessoria e sobre esse empresário, que logo logo está em novos realities aí para vocês acompanharem. Vem com a gente nas redes sociais da TV Relacionamento e também de Tácito Cury. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está realmente muito top, porque nós temos aí uma personalidade de muito sucesso. Um palestrante do mais alto nível, tá? E no meio artístico também, ele é muito conhecido e domina bem todas as artes. Tácito Cury, gratidão aí, tá? Pelo seu tempo, né? E gratidão por você ter vindo aí trazer aí um pouquinho de você, né, e contribuir aí para o nosso público aí, tá? Fala um pouquinho para os internautas onde você nasceu, né, um pouquinho da sua trajetória profissional, que é extensa. Infelizmente nós temos só 20 minutos agora, mas eu quero que você volte outras vezes. Vou tentar ser bem sucinto. Por favor, tá? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Tácito Cury, para quem não me conhece, eu saí daqui de São Paulo, mas minha trajetória é uma trajetória muito guerreira. Aos 17 anos eu fui para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu fui com alguns sonhos e um deles era aprender a língua inglesa, porque aqui era muito difícil. Então eu sempre fui voltado para essa história da educação, do treinamento, tanto que enquanto criança eu fazia muitas oficinas culturais e acabei desenvolvendo esse lado artístico. Então eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês e também para me formar em artes cênicas. Hoje eu sou formado pelas 3 escolas referências em Hollywood e Los Angeles, que é a Stella Adler Acting Studios. Voltei para o Brasil e tirei meu DRT. E aí eu coloquei essa profissão de artista um pouquinho do lado e comecei a executar um outro lado, que é o meu lado executivo. E aí eu comecei a estudar, mas assim, novamente, eu sempre morei mais em Nova York, depois de adulto, do que aqui mesmo no Brasil, buscando sempre a questão da oportunidade. E nos Estados Unidos eu acabei me formando em Relações Internacionais de Diplomacia, acabei viajando o mundo, falando línguas e administrando empresas, mas sempre essa questão do empreendedorismo, de criar novos projetos. Hoje eu tenho uma rede de escolas que atua em 60 países, com um viés totalmente voluntariado, onde você se torna um professor de inglês, que era a questão da oportunidade que eu estava buscando aos 17 anos. Você se torna um professor de inglês, com esse certificado você consegue dar aula de inglês em qualquer lugar do mundo. Porém, de contrapartida, você tem que fazer uma ação voluntária. Então a gente tem isso no Iraque, no Afeganistão, no Brasil, na Alemanha. Eu tenho alguns embaixadores que me representam nesses países. Então eu trago o voluntariado, eu trago a educação e eu trago a questão da recolocação do mercado de trabalho. E tudo isso com pano de fundo com a tecnologia, que eu utilizo a blockchain, que é a questão que conecta todos os portais de trabalho. No momento você recebe o nosso certificado hoje, amanhã você já pode começar a procurar emprego, você tem uma oportunidade em qualquer lugar do mundo. Então este é um dos focos que eu faço. E aí, desenvolvendo tudo isso durante a pandemia, a educação não ficou nada interessante. E aí eu tive que me reinventar, né? Aí eu virei chefe confeiteiro. Opa, que bacana! Aquela história eu faço, eu virei chefe confeiteiro, havia um bistrô aqui na cidade de São Paulo. E fui criando. A história, eu falo para as pessoas, eu sou pisciano, né? Então dizem que pisciano está na última trajetória, e pisciano já viveu de tudo e tem que fazer um pouquinho de tudo. Então é isso. Então assim, eu falei muito rápido, mas com certeza das minhas redes, se vocês acabarem procurando, vão conhecer mais um pouquinho sobre mim. E até um livro que eu escrevi recentemente durante a pandemia. Tem até aqui o livro. Perfeito, vou mostrar aqui para o pessoal. Um livro que eu escrevi, está aqui, chama Os Seus Sonhos Precisam de Você, Todos Nós Nascemos Grandes, né? Então esse é um livro que eu escrevi, onde eu relato toda a minha trajetória. É um livro inspiracional, é um livro motivacional, de superação. Eu acredito que, pelo menos eu, assim, eu acho que a gente sempre tem uns pequenos heróis, pequenas histórias que inspiram. Então a ideia é contar todas essas trajetórias de inspirações que aconteceram comigo e, entre tudo isso, passei alguns perrengues, né, de sobrevivência. Eu sobrevivi a alguns atentados muito fortes, né, que as pessoas devem saber, desde do World Trade Center, Notre Dame e o tsunami. São coisas que marcaram muito a minha vida. Sim. E que é aquela coisa que não te mata, te fortalece. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas alguém lá em cima gosta muito de você.
Com certeza. Legal. Estou bem protegido nesse quesito. Muito bom. Ô Tácito, você conseguiu, a grande maioria das pessoas, né, elas podem ter até uma longevidade, tá? Mas chega lá no final, muitas vezes não consegue fazer nem um terço do que você fez. Como é que você conseguiu colocar esse poder de síntese na sua vida para, em tão pouco tempo, você conseguir todos esses projetos aí e de uma forma assim, é como se você tivesse sintetizado o aproveitamento do tempo, né? E conseguido fazer todos os projetos de uma vez. Eu acho que, eu entendo exatamente essa questão, porque até parece as pessoas falando, nossa, quantos anos você tem, quantas vidas você tem, né? Para eu chegar a conhecer mais de 140 países, fazer 6 mestrados, línguas, viajar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo, realmente parece que eu sou mais do que uma pessoa. Mas o fato é o seguinte, é muito foco e disciplina, e você tem que ser muito restrito consigo mesmo. E o que acontece? Vai sempre aparecer pessoas e situações que vão te tirar do foco, dentro de casa. E, infelizmente, você tem que saber eliminar essas coisas da sua vida. Por mais duro que seja, é fato. Então, isso é uma coisa que eu já venho aplicando desde muito jovem. Então, eu começo a colocar categorias para as pessoas e para as situações, para não me atrapalhar. Então, assim, realizar tantas coisas, não estou falando que é a melhor solução, tá? Porque a gente abre mão de muitas outras coisas na vida. É verdade. Então, assim, eu realizei muitas coisas, mas eu abri mão de muitas outras coisas. Eu acho que tem tudo um equilíbrio, né? Então, eu acho que é o que eu estou até buscando nesse momento da minha vida. Como eu já realizei muitas coisas, tenho muitas conquistas, chegou o momento da minha vida que eu sei, agora eu quero aproveitar mais de outras situações, porque agora eu estou me sentindo bastante realizado. Mas eu tracei a minha vida para isso, para eu conseguir todas essas questões. Mas, respondendo a sua pergunta, é realmente você saber tirar pessoas e situações da sua vida. Porque elas podem, ao mesmo tempo que elas podem ser uma boa guinada, te ajudar bastante, elas podem atrasar muito. Então isso pode ser parente, relacionamento, amizade, que te atrasa bastante. Então às vezes você conhece um casal, uma pessoa que estava lá, conhecia ela ou ele uns anos atrás, ela estava naquele pico, tudo dando certo, aí se envolveu com uma pessoa. Aí já desandou, já saiu tudo. É verdade. Assim, então é complicado, não é fácil. Mas assim, se você tiver uma meta muito grande, se você tiver um desejo, uma realização pessoal muito grande sua, você tem que focar nisso. E tem que saber, eu digo que falar não é a coisa mais difícil que existe na vida. A gente fala não é fácil para algumas coisas, ainda mais as coisas proibidas. Então assim, a gente tem que se policiar e foi o que eu fiz. Você sempre foi mais racional do que emocional? Ah, com certeza. Apesar que eu sou pisciano, ultimamente todas essas coisas piscianas choram muito. Mas eu sou emocional. Nos Estados Unidos, o americano é muito pragmático e muito racional. É direto ao ao inglês, ponto, né? Então, assim, tudo aquela história. Parece que não tem muito... O japonês um pouquinho. O japonês não, japonês. Não, japonês, não, japonês brasileiro. Sabe que eu já fui algumas vezes pro Japão, você tem 7 japoneses, você não vê um sorriso. Então não gostou, mas ninguém ri. Né? Então, mas tudo no mundo que você está falando. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a vida... os negócios, as suas tomadas de decisões, ela tem que ser pelo racional. Quando você colocar a emoção na frente, você faz a emoção na frente para algumas coisas na sua vida. Mas até uma simples compra, se você for pelo emocional, amanhã você já está chorando quando o boleto chega, quando a fatura do cartão chega. Você fala, é legal, a gente atua pelo emocional, ninguém é um robô, ninguém é programado. Mas vocês têm que tentar levar mais pelo racional e calcular, porque as consequências, às vezes, não são as melhores quando a gente vai muito para emoção. É fato, infelizmente, mas assim, eu atuo muito pelo racional, mas também eu não sou, como eu falei, sou robô, a gente vai pelo emocional, acaba indo. Legal. Ô Tácito, para fazer os mestrados aí, né? Então, eu fiz também mestrado e doutorado, a gente tem que pesquisar e ler muito. Né? Muito. Como é que é o poder de concentração aí para as pesquisas? Hoje em dia, a primeira coisa que você tem que ter é desconectar do celular quando a pesquisa. Desconectar. Mas você precisa da internet para estudar, porque hoje em dia você não vai para a livraria. Muito mais. Eu fiz um mestrado na Alemanha, eu ia para a livraria. Então, assim,
é determinar. A gente é muito conectado, né? Nós vivemos muito conectados. Assim, eu fiz esses mestrados e tal, então tem hora, disciplina. A gente sempre, você é programado. Se você começar a tratar a sua vida como uma empresa, você, ponto, incorporation, você, empresa, você tem que administrar a sua vida como uma empresa. Tem hora para comer, hora para fazer isso, hora para estudar, hora para se divertir, hora para qualquer coisa. As Então, metas, as metas, você fala assim, agora tem que ter 3 horas para focar. E focar não é focar lá, lendo, tá com o WhatsApp, tá com o celular, tá com a televisão, isso não é focar. Você lê e fala, eu sou professor, eu dou aula, falo, me explica o que você acabou de dizer, você nem sabe, só virou página. Então, assim, para eu estudar, para fazer esse mestrado, eu tinha que ter disciplina, horário, regra, lista do dia. Não é fácil. É muito glorioso, muita honraria, mas é muita dedicação. Como eu te falei, você abre mão. Quantas vezes, quando eu tinha 18, 19 anos, eu morava em Nova York, o pessoal, vamos sair? Eu estava lá sábado estudando inglês, para poder fazer a prova para entrar na faculdade. Foram vários sábados. Ai, quantos sábados eu estava lá limpando casa, arrumando restaurante para poder guardar dinheiro para pagar o aluguel. Estava lá sozinho, não tinha opção. Então, assim, são decisões que nós tomamos na vida, para a gente colher lá na frente. São escolhas, a vida é feita de escolhas. E quando a gente escolhe uma coisa, naquele momento tem que renunciar a outra coisa. Faz duas andas juntas. Geralmente, com muita frequência é isso. Você sempre tem que abrir mão de alguma outra coisa. Não dá para você ter tudo. Não dá para você ser tudo. Pelo menos naquele momento, né? E eu falo uma coisa, e tudo se conecta. Sim, é verdade. Você já com alguns anos de experiência, tudo se conecta, nada é em vão. A gente enxerga as coisas. Você estudou uma coisa, fez uma coisa, tem uma habilidade, tudo se conecta lá na frente. Então, e na parte aí artística? Então, aí eu me formei, fiz todos esses cursos, virei ator, acabei de sair de um reality da TV Record. Sim, foi muito... acabei de sair de um... Foi muito aplaudido. Obrigado. Acabei de sair do reality, estou agora planejando para voltar. Então, assim, eu estou na fase de começar a voltar para o mundo artístico. Aí nos Estados Unidos eu fiz algumas aparições, desde Broadway, desde teatro off-Broadway, que chama, que são os teatros, né? Então eu fiz bastante. Tem um histórico, mas eu dei uma pausa, porque assim, meu sonho sempre foi trabalhar na área artística, né? Então eu acho que assim, acho que a gente tem que ter um sonho, mas a gente tem que ter os pés no chão. Então se você não vem de uma família concedida financeiramente, de família influente no meio artístico, então é difícil você querer ser médico se você não vem de uma família menos apoderada. É difícil, é fato. Então você tem que ter quase duas vidas, do seu sonho e da sua realidade. Tem que estar caminhando paralelamente, até quando você atingir o platô, um certo nível, e aí você consegue fazer isso. Foi o que eu fiz. Então assim, eu tinha um sonho, não morri com o meu sonho, deixei de lado, busquei a minha independência, o meu conhecimento financeiro, independência, todo tipo de independência, e agora eu estou retomando para esse lado artístico, desde a atuação, por aí vai. Mas é muito recente a minha volta, né? Se você fosse fazer uma reflexão sobre a sua vida, você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo. Assim, a pior coisa que a gente tem na vida é o arrependimento, né? Eu acho que, obviamente, a gente faria tudo de novo, mas com mais sabedoria, né? Sim, perfeito. Com mais precisão, mas assim, eu já ajo muito já pelo racional para não ter arrependimento. Então, por isso que é muito calculado, pensado, analisado, para depois, porque se arrepender é ruim. É verdade. A gente fala, eu não gosto do condicional, né? Poderia ter feito, podia, deveria, sabe essa história? Duria. Então, assim, já faz para valer ou não faz nada. Mas acontece, obviamente, mas a gente evita, né? Tá bom. E você pode falar pra gente aí os seus próximos projetos ou ainda é segredo? Então, eu estou lançando esse livro, eu vou participar de um novo reality logo em breve, que eu ainda não posso falar. Tá bom. Eu vivo dando palestras muito fora do Brasil, né? Eu dou muitas palestras de empreendedorismo, de tecnologia. E esses são mais meus projetos. Aí eu tenho esse bistrô na região do Morumbi, que às vezes eu faço... Pode falar até o nome. Então Tasto Curie Café Bistrô, depois quando vocês encontrarem na minha rede vão achar. Então faço isso e às vezes acabo fazendo alguns eventos de chefe também. Bacana. Né? Então, aquela história, a vida é maravilhosa, a vida é curta, você tem que aproveitar o máximo possível e tentar fazer um pouquinho de tudo que te dá prazer. Então, maravilhoso. É isso que eu estou fazendo. E você acabou sendo inspiração aí para um montão de
pessoas aí, principalmente jovens empreendedores. Né? Mas é verdade. Tem que correr atrás. Ficar parado não dá certo. Okay. Como é que ficou a sua noção de mundo? Depois, assim, vamos imaginar o Tácito ainda no começo dos projetos e depois você conheceu os 140 países. Então, eu digo assim, quando as pessoas saem do Brasil e vão para o exterior, porque tem coisas maravilhosas no Brasil, como tem coisas ruins, como tem nos Estados Unidos, como tem na Inglaterra, e por aí vai. Então eu busco os melhores de cada mundo. Perfeito. Porque não existe um mundo perfeito. O mundo perfeito, de repente, é o céu, em algum lugar, né, que eu desconheço. Então tem coisas boas e coisas ruins por todos os lados. Então eu busco sempre buscar coisa boa. Então assim, claro que tem muita coisa complicada aqui no Brasil, mas tem muita coisa boa aqui no Brasil também. Eu busco esse lado, então, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, te dá uma noção e te dá também uma inquietude, porque você vê coisas que te provocam e fala assim, nossa, mas certas situações, desde política externa, desde questão estrutural das pessoas, de educação básica, né? Então, simplesmente jogar um lixo na rua, no chão, de atravessar. Então, tem muita coisa, é uma questão civil, né? Respeito aos idosos. Respeito aos idosos, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos não existe prioridade para idoso. Você se lembra disso? Mas no Japão tem. No Japão, sim, mas nos Estados Unidos não existe fila de prioridade. Tem, é verdade. Que é uma coisa super simples aqui no Brasil, né? Isso. E que ainda tem gente que acaba abusando. Não digo super, mas existe às vezes um abuso da organização da empresa disso. Mas nos Estados Unidos não tem. Então, assim, são essas pequenas coisas que fazem uma grande diferença, que a gente tem que ir analisando e pensando sempre na melhor hipótese, na melhor solução. Perfeito. Tássio, nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Para desvendar com seus conhecimentos. Você pode falar das suas redes sociais, por favor? Sim, meu é Tácito, T-A-C-I-T-O, C-U-R-Y, tanto no Insta, no Face, no TikTok, no Twitter, no LinkedIn, que ainda é mais claro do corporativo. Meu site é Tácito, T-A-C-I-T-O, tracinho C-U-R-Y.com. Vai estar lá em vários idiomas. Perfeito. Venha outras vezes desvendar com seus conhecimentos, tá? Obrigadão. Internautas, os agradecimentos, então, a esse fantástico palestrante, professor, né, chefe de um montão de atividades que estão incorporadas aqui nesse ser humano fantástico, né, Tácito Júlio. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.